E agora entramos no capítulo 9, vendo que Yeshua, no meio do caminho, vê um cego de nascença. Ou seja, um homem que havia nascido cego. Um homem que tinha sido gerado na cegueira. E particularmente eu creio que o Espírito, através dessa passagem, tem muito para nos revelar. Então João 9:1 nos diz que Yeshua ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. E a primeira coisa que observa é quando os discípulos perguntam para Yeshua quem pecou, se ele mesmo ou seus pais. Entendo aqui que há uma questão geracional, ou seja, se a geração presente pecou ou a geração passada. Então lembremos aqui daquelas personagens que eu já havia falado no começo, né, da geração presente, da geração passada, de Yeshua, dos opositores, o que cada um pode representar para nós. Mas ali então Yeshua diz que nenhum pecou, porque a questão não era quem errou, mas foi assim para que se tornassem visíveis as obras do Pai, ou seja, para que outros pudessem ver. E Yeshua iria mostrar algo por meio daquele homem, né? João 9:3. E Yeshua, por meio da geração presente, né, nessa geração qual vivemos, deseja mostrar aos pais e aos opositores o que está causando a cegueira em ambos. Isso é muito importante, isso é muito sério, e eu vejo essa passagem muito linda para nós esses dias. E Yeshua continua dizendo que estas obras só poderiam ser feitas durante o dia, enquanto é possível, enquanto há luz, ou seja, no tempo oportuno para isso, porque a noite vem quando o trabalho cessa e não é mais possível. E ele então conclui dizendo que enquanto ele estiver no mundo, ele é a luz do mundo. Portanto, o tempo que ele estivesse no mundo haveria dia, e estas obras seriam visíveis. E entendo que estas obras significam a reconciliação, né, no sentido sintetizado, né, a reconciliação com o Pai, enfim, tudo que a morte e ressurreição de Yeshua representam. E que possamos deixar Yeshua estar em nossas vidas para que haja dia. E assim as obras do Pai sejam visíveis. Porque se Ele não estiver, não haverá luz. E consequentemente não haverá manifestação da ação do Pai. O tempo oportuno para vermos é quando Yeshua está posicionado em nós. E agora eu quero deixar mais uma reflexão para nós. Será que Yeshua tem estado em nós ou temos vivido na noite onde não podemos ver a realização da obra daquele que o enviou? Assim como os fariseus com os quais Yeshua estava falando naquela ocasião, não viam. E trazendo no âmbito pessoal, tem alguma área em minha vida que tem estado noite e não tem sido visível a obra reconciliadora do Pai? Então convide agora o Senhor para estar posicionado nesta área da sua vida, para que haja dia e assim possa ver a manifestação das obras do Senhor. Então, fazendo aqui uma síntese, Yeshua precisa estar posicionado em nós para que haja dia, ou seja, dia é o tempo oportuno, e assim então haverá visão, haverá obras do Pai, haverá reconciliação, redenção, enfim, tudo aquilo que Yeshua veio fazer. E depois que Yeshua diz que é a luz do mundo, ele então começa a fazer uma representação para mostrar o que estava cegando e trazendo escuridão. E João 9, 6, 7 nos diz assim: tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então, primeiramente, note que só houve a restauração da visão após o homem cego se lavar no tanque. E sendo assim, creio que Yeshua quis mostrar algo com o ato de cuspir na terra e fazer o lodo e colocá-lo nos olhos do cego. E aqui quero que você preste muita atenção porque é algo lindo mesmo. Entendo que ele mostrou o que estava cegando. Primeiro Yeshua mostrou, depois disse para se lavar daquilo que estava em seus olhos. Então eu vejo que a saliva tem uma representação do divino, porque é a saliva do Messias, e a terra tem o sentido do terreno e do humano corrompido. A palavra terra no original é shomai, talvez da raiz de chasma, pela ideia de uma fenda no chão. E eu quero te pedir perdão pela pronúncia, talvez não seja mais correta, mas o que eu quero aqui é trazer o sentido da palavra, que é uma terra fendida, uma terra partida. E também quero deixar claro que a terra e o humano não são algo ruim, porque foi o Senhor que fez e Deus viu que era bom. Então não é ruim. O ruim é a corrupção que ocorreu. E portanto, então eu creio que aqui Yeshua misturou o divino
com uma terra partida, ou seja, com o humano alterado da forma original. E assim colocou nos olhos do cego para dizer que o que estava cegando, que estava gerando a cegueira, era uma visão misturada, ou seja, uma visão impura. Né? Mesma coisa, trazendo um exemplo aqui, um cão de uma raça pura, quando cruza com outra raça, deixa de ser um cão de raça pura. Então assim é a nossa visão também. Quando cruzamos com outra visão, deixa de ser pura. E uma observação é que a terra fendida é uma terra seca. Então o que nós vimos? A saliva exemplifica o divino. A terra fendida traz a ideia do terreno e do humano corrompido. E isso, misturado, então, nos traz uma visão corrompida. Ou seja, uma visão misturada, impura. E antes de continuarmos aqui, eu gostaria de abrir um parêntese sobre a vida que este homem vivia. Porque creio que se relaciona conosco também nesses dias. Segundo os relatos do verso 8, das pessoas que o conheciam, que conheciam este homem que era cego de nascença, ele era um homem que vivia sentado e mendigando. Então vamos um pouco mais a fundo no sentido dessas palavras. Primeiro nós temos assentado, nos passa a ideia de comodismo, de uma posição passiva. Mendigando, que é interessante que mendigo no grego é túflos, que é mentalmente cego, e vem de túflo, que significa cego pelo orgulho, arrogância, convencimento, ou seja, ele estava convencido daquela situação. E pela lógica, o mendigo é uma pessoa que pede esmolas. E esta ação é prosaitio, que tem o sentido de aproximar-se de alguém com súplicas. E quando alguém suplica por esmolas, ela pede por qualquer coisa. Esmola no latim é elemosine, que significa aquilo que se dá aos pobres. Ele estava convencido da posição de pobre. A esmola não muda a situação. E ele era pobre. É pitokos, que em um dos seus significados é impotente para realizar o objetivo. E esta palavra vem de pitosso, que é rastejar. E portanto, então, este homem estava passivo diante da sua cegueira mental, rastejando e convencido de sua pobreza, pedindo assim por qualquer coisa. Talvez seja este o nosso estado e nossa condição como povo de Deus. Talvez estejamos assim, rastejando, convencidos da nossa pobreza, mendigando por qualquer coisa, cego mentalmente, no orgulho, na arrogância. Bom, fechando esse parêntese, a ordem de Yeshua foi para que o cego então se lavasse no tanque de Siloé. E Siloé significa enviado. O cego deveria assim lavar-se então no próprio Yeshua, em quem ele era, em seus ensinamentos, porque isto iria trazer a ele a visão. E aqui é interessante porque o tanque de Siloé ficava em um lugar baixo. Então precisava-se descer até ele por meio de escadas. E para lavar-se nele, era preciso curvar-se ou ficar de joelhos. Então eu entendo que a primeira ação é curvar-se. E vejo aqui contrastando com o orgulho que cega, o convencimento, um reconhecimento que precisa se lavar. Colocando o reconhecimento no lugar do convencimento. Outro ponto interessante é que a nascente do tanque de Siloé é Gion, que significa irromper, surgir. E esse rio sai do Éden, segundo Gênesis 2:13, que quer dizer prazer, luxo, coisas delicadas, delícia, finuras, e procede de Adão, que significa viver em regalias, deliciar-se, e tudo isto está ligado com satisfação, descanso e contentamento. Então tudo isto é o que significa o Éden. Então Yeshua aponta para o Éden, para tudo aquilo que o eterno é, para tudo aquilo que fomos criados para ser, aponta para a nossa origem. E aqui eu queria colocar algo interessante que eu ouvi do teólogo e do professor Igor Miguel, que ele fala que no reino do Senhor, onde nós entramos novamente, nós deixamos a entropia para recebermos a potência do reino. E o que seria a entropia, então? É um termo que significa perda de energia. Resumidamente, antes da queda do homem, havia 100% de uso da capacidade de trabalho, ou seja, de avodar. E após a queda, então, surgiu o suor, porque está escrito assim, com suor trabalharás. E o que indica a perda de energia, ou seja, entra então a entropia. Mas no reino do eterno, quando nós nos reconectamos com esse reino, recebemos novamente o poder, ou seja, o dunamis, e retomamos então a potência, a capacidade do trabalho. Não há mais perda de energia, mas há
100% de aproveitamento novamente. E recapitulando, Yeshua diz para o cego ir se lavar em Siloé, que significa enviado. E a nascente de Siloé é Gion, que vem do Éden. Então é como se Yeshua estivesse falando: vai, se lava em mim e eu te conecto novamente com o Éden, a sua origem, com o prazer novamente, com o descanso, com a visão de quem o Eterno é e de quem você é nele. Então quando ele se lavou, muitas pessoas indagaram o homem, porque como que agora estava vendo? Então ele falou que Yeshua havia feito isso e concluiu dizendo: fui, lavei-me e vi. E eu percebo aqui um caminho para nós percorrermos também. Ele foi, e isso nos mostra sair do estado passivo para um ativo, levantar-se e ir em direção de algo. Lavei-me, e como já foi dito, demonstra um curvar-se, um reconhecimento da necessidade de ver. E por último, ele declara: vi, que é olhar por uma perspectiva diferente, perceber coisas que nunca antes foram percebidas. Então que possamos percorrer este caminho. E se repararmos, são os caminhos contrários àquilo que aquele homem vivia. Ele estava sentado, mendigando, estava sujo e cego. Então foi um caminho contrário àquilo que ele vivia. Então que possamos percorrer esse caminho também, se curvando, reconhecendo orgulho, saindo do estado passivo e vendo por perspectivas diferentes. E agora um outro contexto de cegueira que eu quero colocar aqui, não tem a ver com João 9 em si, mas eu creio que é muito oportuno para nós. Então este contexto não é de alguém que é cego de nascença, e sim alguém que pode se tornar cego se não voltar à posição de fidelidade a Cristo, ao Messias, ou seja, à posição de discípulo. E eu creio que este texto pode também ser um alerta tanto para aqueles que voltaram à condição de cegueira, quanto para aqueles que não perderam a visão, mas estão sujeitos a perderem. Então em Apocalipse 2 nos fala de uma carta escrita à igreja de Éfeso. E entendo que esta carta faz muito sentido para nós, quanto igreja hoje, quanto aqueles que seguem Yeshua. Então aqui vamos fazer um paralelo entre Apocalipse e o livro de Efésios, e que tudo o que for falado então seja ligado com a nossa situação como igreja, como seguidores de Jesus, seguidores de Yeshua, ou até mesmo com a situação individual. Bom, eu não vou ler aqui Apocalipse 2, que você possa ler aí. Então lá nós vemos que a igreja de Éfeso realizava muitas obras. Pelo que vemos no verso 2, o Senhor falando que conhecia suas obras, o seu trabalho, a sua perseverança, enfim. E este verbo conhecer pode ser melhor traduzido como sendo ver. E está no tempo perfeito, ou seja, uma ação que foi realizada de uma vez por todas, sem a necessidade de ser repetida. Portanto, creio que o Senhor estava dizendo que via todas as suas obras e que não precisava mais ver, porque eram inquestionáveis. E era fato de que existia perseverança e trabalho. Porém, havia uma queixa, que era o abandono, a negligência do primeiro amor. Ou seja, do amor ou do compromisso principal. A palavra primeiro no grego é protos, que, ao meu ver, poderia ser colocada como principal, ou seja, algo que é essencial, fundamental, que está em primeiro lugar. Se fazia muito, mas sem o principal. Então nós podemos ter isso em mente. E vejamos uma coisa: se eu sou casado e negligencio o amor pela minha esposa, eu estou deixando o compromisso que tenho com ela, e assim automaticamente me tornando infiel, e deixando aquilo que é fundamental para um bom relacionamento. Então eu creio que Éfeso tinha uma tendência a cair no engano de colocar as obras em lugar muito elevado, negligenciando o amor, a graça e a fé. Porque Paulo fala aos Efésios em Efésios 2, 8 e 9, que a salvação não vem de obras, mas sim pela graça por meio da fidelidade. Então, pelo fato de Paulo ter falado isso, talvez eles tenham dado muita ênfase às obras. E dando sequência, há em Apocalipse 2,5 uma ordem no imperativo: lembra-te de onde caíste. Nesta palavra caíste significa cair de um lugar onde não se pode permanecer. Portanto, há uma ordenança para trazer à memória o local onde ela não permaneceu. E assim então se arrepender, mudar a maneira de pensar, gerando uma nova ação e um retorno à prática das obras que eram principais.
E eu vejo que quando o Senhor fala praticar, ele está querendo dizer que era algo que ela, né, a igreja ali de Éfeso, já sabia e conhecia, mas que faltava apenas colocar em prática. Né? E quais obras são estas? Já que era uma igreja que realizava muito, então quais são essas obras? Então vamos ver o que Paulo escreve à igreja de Éfeso, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 15. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vosso amor para com todos os santos. Neste verso, Paulo fala que havia naquela igreja fé no Senhor e amor para com os santos. E essa palavra fé no pensamento hebraico é melhor traduzida como fidelidade. Portanto, havia uma fidelidade no Senhor e havia amor. E eu entendo que a obra que deveria ser praticada novamente é o amor para com os santos e a fidelidade no Senhor, a qual eles deixaram por causa das obras. E como consequência, se esta obra não voltar a ser realizada, o Senhor diz que removerá o seu candeeiro. E creio que candeeiro fala de luz, revelação, entendimento. E se voltarmos para o livro de Éfeso, veremos então que eles tinham os olhos do seu entendimento iluminados. Efésios 2, versículo 18 e 19 nos diz assim: peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. A igreja de Éfeso tinha muita revelação sobre o corpo de Cristo, sobre unidade, sobre amor. Nós podemos ver Paulo falando sobre isso direto, em Efésios. E trazendo tudo isso para nós, eu compreendo que se não houver arrependimento, a revelação do Messias será removida. Não haverá luz com relação ao nosso chamado, com relação à nossa herança, ao poder dele que age em nós. E será que nós já não temos perdido então esse entendimento? O entendimento de tudo isso, a respeito do nosso chamado, nossa herança, de quem nós somos? Hoje a igreja tem falado em fazer, mas não podemos nos esquecer e negligenciar o que é o fundamental, o que é o principal. Precisamos voltar a sermos fiéis no Senhor e a vivermos o amor para com os santos. Precisamos voltar aos ensinamentos do Messias, a sermos fiéis a Ele, isto é, idênticos a Ele. Que possamos ter novamente a revelação do Messias, a revelação do nosso chamado, a revelação da nossa herança e do seu poder que age em nós. Então voltar ao primeiro amor é voltar a isso. E se nós não voltarmos, perderemos a visão. O candeeiro será removido. Então, resumindo, o primeiro amor seria o amor fundamental, seriam obras principais, que são o amor para com os santos e a fidelidade no Senhor. E isso traz revelação e luz. E caso não tenha esse amor principal, não se volte a esse amor, então é perdida a revelação de Cristo, do nosso chamado, da herança e do seu poder que age em nós. Então que voltemos e nos arrependamos em Yeshua. Então, finalizando esse outro contexto de cegueira, agora nós voltamos para os últimos versos do capítulo 9 de João e vamos fazer uma ligação com Mateus 13, verso 11. Então vejamos que o ex-cego se lavou no Messias, em Cristo, em seus ensinamentos e foi colocado na posição de discípulo de Yeshua, segundo João 9, verso 28. E assim então ele viu que Yeshua era o Messias. E ao que percebo em Mateus capítulo 13, verso 11 a 13, é que Yeshua está ensinando a multidão por meio de parábolas. E é interrogado por seus discípulos o porquê lhes falava por parábolas. Então Yeshua lhes responde: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então a multidão tinha olhos, mas não via, tinha ouvidos, mas não ouvia. E os judeus opositores estavam na posição de multidão, porque eles mesmos assim se colocaram quando disseram que não eram discípulos de Yeshua, mas sim de Moisés. Por isso não viam. Em João 9, verso 28 nos diz isso. E eu quero agora explorar um pouco a palavra discípulo no contexto hebraico e no grego. Então, no hebraico é talmidim, mas em alguns lugares essa palavra discípulos vem de ben, que quer dizer filho, e procede de baná, que é construir, estabelecer, fazer continuar. Então esse tem um sentido de discípulo.
e como um filho que você constrói a sua mente, constrói a sua mentalidade. No grego é mathetes, do verso matano, que é aprender, cujo radical é mate, que sugere um pensamento com dificuldade de ser manifestado. Então é interessante olharmos para Lucas 9:23, quando Yeshua fala a respeito do pré-requisito para ser seu discípulo. E ele diz que quem quiser segui-lo deve negar-se. E essa palavra negar é aparneomai, que em um dos seus sentidos é esquecer-se de si mesmo, é perder a visão ou o interesse próprio, é não ter mais sonhos próprios, é não ter mais vida própria. Então aquele que não perdeu a si mesmo não está seguindo a Yeshua. Então, portanto, um discípulo é como um filho que está sendo construído para dar continuidade aos princípios e ensinamentos do seu mestre. E é alguém que pensa com dificuldade mediante ao que lhe é ensinado. E para ser um discípulo é necessário esquecer-se de si mesmo, perder a sua própria visão e interesse próprio para adquirir a visão e o interesse do seu mestre. Então, voltando para Mateus 13, então eu percebo que os mistérios do reino do Senhor são para os seus discípulos. Alguém que não tem interesse próprio, alguém que não tem visão própria, alguém que pensa com dificuldade. Quantas vezes o Senhor nos fala algo, até mesmo os discípulos de Yeshua, mas o que ele está querendo dizer com isso? Sabe, você fica a noite sem dormir, você acorda pensando naquilo, o que o Senhor está querendo me dizer com isso? O que isso significa? Isso é pensar com dificuldade, isso é ser discípulo. Então, Yeshua conclui o capítulo 9 dizendo o seguinte, João 9, 39 a 41. E disse-lhe Yeshua: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhes Yeshua: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis: Vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ou seja, ele veio para que aqueles que reconhecessem a sua cegueira vejam, e os que acham que veem continuem cegos no pecado, continuem cegos na sua cegueira mental, no seu orgulho. Então que possamos nos colocar na posição de discípulos de Yeshua e deixarmos ele nos construir, e que estejamos cientes de que os seus ensinamentos farão com que pensemos com dificuldade. Ou seja, teremos que pensar com força mediante o aprendizado. Então, mas é importante lembrarmos aqui que os ensinamentos de Yeshua eram os ensinamentos do seu pai, era a Torá do seu pai. Ele nada falou de si mesmo. Em João 7,16, nós vemos isso. Em João 8,28. Ele mesmo fala que o ensino não vem dele mesmo, mas vem do Pai. No texto de João 7,16, que nos diz assim: E Yeshua respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Podemos notar que a palavra ensino no grego é didache, cujo significado é doutrina, instrução, e pode ser comparado no hebraico com a palavra Torá, que é instrução, que é a doutrina do Senhor. Então gostaria aqui de fazer um breve comentário sobre este verso a seguir, no qual agora está incluso o condicionamento de discípulo, e que, se repararmos, tem a ver com tudo que o Senhor e Yeshua demonstrou quanto ao cego em Siloé. Então, em João 8,31 e verso 32, nos diz assim: Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então podemos notar aqui um caminho proposto para se chegar até a liberdade. Primeiro, estar firme no ensino dele. Segundo, firmado neste ensino, eu me torno discípulo. Terceiro, e sendo discípulo, eu passo a conhecer a verdade por meio de uma experiência pessoal. Nessa palavra, conhecereis, é conhecer por meio de uma experiência pessoal. E quarto, a verdade traz então a liberdade, ou seja, o Éden novamente, como nós vimos. Então este é um caminho. Firmado no ensino do Pai, eu me torno discípulo, conheço a verdade e então eu chego à liberdade. Mas qual é a verdade? No verso 36, no capítulo 8, Yeshua repete praticamente o mesmo verso 32, que diz assim: Então, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36, que é praticamente o mesmo versículo 32.
Só que ele troca a palavra verdade pela palavra filho. E em João 17:17, o Senhor diz que a verdade é a palavra do seu Pai. E em João 1,14 nos diz que Yeshua é o verbo vivo. Então, se seguimos por uma lógica, então nós vemos que a verdade é o Filho é o verbo e o verbo é a palavra. Portanto, chegamos na verdade, ou seja, a palavra do Pai é a verdade. E esta palavra nos leva novamente ao Éden. Ela nos conduz à verdade. E Yeshua é a revelação de toda essa verdade. Porque Ele é a própria verdade que nos conduz ao Pai e nos tira da posição de escravos, nos colocando em liberdade.